os recebemos nessa manhã de domingo para começarmos nesse momento nosso culto ao Senhor. Queremos cumprimentar a todos quantos estão presentes neste santuário. Alguns irmãos estão vindo das classes da Escola Bíblica Dominical ainda. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom ter a sua participação neste culto de adoração ao Senhor. Chegamos ao terceiro domingo do mês de outubro e é um domingo especial para nós, entre outras razões, porque teremos a assembleia para a eleição da nova diretoria da igreja para o ano de 2016. Portanto, após este culto, a assembleia ordinária da igreja e também a assembleia de eleição da nova diretoria. Queremos registrar que ontem aconteceu mais uma edição do projeto Eu, um Profissional de Cristo, uma proposta diferente dessa vez, atuando junto a uma comunidade onde já há um trabalho social estabelecido, mas recebemos excelentes notícias a respeito do trabalho realizado ali. Quero registrar também, entre os acontecimentos dessa semana, desse final de semana, o encontro ontem do corpo diaconal da igreja, sua reunião, inclusive para a eleição da diretoria. Quero lembrar aos irmãos também, entre as nossas atividades por vir, que esta semana acontece, no próximo final de semana, acontece o encontro anual de casais, e os irmãos que estarão participando devem se preparar para isto. Os irmãos que irão participar, que estarão ali, não apenas devem estar preparados, mas orando para que aquele encontro seja uma bênção. Os demais irmãos, pedimos que também nos acompanhem em oração. Teremos como orador o pastor Roberto Amorim de Menezes, pastor da Igreja Batista do Farol, em Maceió, e ele falará aos casais naquela ocasião, neste final de semana. Desde sexta-feira, a Igreja Batista Emanuel, igreja filha da Capunga, está celebrando seus 49 anos de organização, dando início às comemorações do seu cinquentenário. Temos tido o privilégio de participar ali como pregador dessa série de conferências que começou na sexta-feira, se estende até o dia de hoje. A igreja também recebe a participação e a presença de um grupo da Primeira Igreja Batista de Curitiba, inclusive o coro daquela igreja, que está participando das celebrações dos 49 anos da Igreja Batista Emanuel, nossa igreja filha. Quero também, neste momento, comunicar aos irmãos o nascimento no dia 15 de Júlia Menezes Messias. Ela é neta dos irmãos Heráclito Messias e Berenice. Parabenizamos a este casal por esta chegada, pela chegada de Júlia, e que Deus a abençoe juntamente com toda a sua família. Também recebemos a informação que veio de Brasília, da irmã Iracema, do nascimento de suas bisnetas gêmeas, que nasceram na semana passada. Ela está ali em Brasília acompanhando esse momento da vida de sua neta e das bisnetas que nasceram. Queremos, neste momento, meus irmãos, registrar a presença entre nós do diácono Lincoln Araújo, diretor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. É sempre uma satisfação tê-lo conosco. Neste momento eu queria lhe passar a palavra, ele vai usar da palavra para nos falar algo sobre o nosso seminário, e neste momento nós o convidamos a usar a palavra. Bom dia, irmãos. Obrigado, pastor Ney, por mais essa oportunidade de falarmos no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. E dessa feita para trazer um convite à igreja, mas de uma forma toda especial aos ex-alunos do seminário. E nós gostaríamos, nessa semana, só para relembrar algumas pessoas, nós gostaríamos que você que foi ex-aluno do seminário, na área de música, na área de teologia, missões, ação social, educação religiosa, se levante, por favor, para que nós possamos ter uma ideia de quantos aqui estão, que já estiveram conosco. Muito obrigado, irmãos. No segundo sábado de novembro, sábado 14, durante todo o dia, o seminário promove o Dia do Ex-Aluno. É uma promoção da associação que temos no seminário, mas contando com a participação não só dos ex-alunos, mas de toda a família batista pernambucana. Será um dia de muitas comemorações, boas recordações, um momento que faz parte da nossa história,
faz parte da sua história como ex-aluno daquela casa. Durante aquela programação, vamos ter um momento de gratidão e estaremos homenageando alguns ex-alunos. E queríamos comunicar ao pastor Ney, pastor José Almeida Guimarães, que o seminário, a Associação dos Ex-Alunos, fará uma homenagem ao pastor José Almeida Guimarães, ex-aluno e ex-reitor daquela casa. Portanto, nós gostaríamos, nesta manhã, deixar este convite e a certeza de que você, ex-aluno, de que você, ex-aluna, estarão conosco no sábado, 14 de novembro. Vamos ser logo cedo pela manhã, um café da manhã, ao meio-dia, um almoço, e a Secretaria do Seminário está vendendo o kit daquele dia por apenas R$ 25,00, dando direito ao café da manhã, ao almoço e uma linda camiseta para ex-alunos do seminário. Pastor Ney, aproveito também a oportunidade para trazer uma palavra de gratidão à igreja. Os irmãos têm acompanhado toda a movimentação do seminário no sentido do reconhecimento dos seus cursos. Na verdade, essa igreja tem orado, e mais do que orado, essa igreja tem participado de alguns investimentos naquela casa. E nós louvamos a Deus, porque esta igreja e alguns irmãos dessa igreja têm abençoado aquela casa, através de ofertas generosas, para que o seminário pudesse se preparar para receber os avaliadores do MEC. Nós estamos vivendo um momento muito interessante e um momento de muita expectativa. O seminário conseguiu ultrapassar as 2 primeiras avaliações. E estamos esperando agora a terceira e última avaliação, quando sim aguardamos a aprovação final para oferecermos curso na área de licenciatura em música e bacharel em teologia. Uma palavra tranquilizadora aos irmãos é que o seminário continua. Aliás, o seminário aumenta a sua atuação. Algumas pessoas, alguns irmãos ficam apreensivos de qual será o destino do seminário. O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil continua, amplia a sua atuação e prevê para ele, o seminário, um futuro de grande expansão. Registro também, pastor Ney, finalizando a nossa palavra, já pedindo permissão, porque nós iremos visitar outras igrejas, de fazer um registro especial. E o fazemos, irmão pastor Ney, e o fazemos com muita cautela e com muita humildade, mas é preciso que o povo de Deus, chamado Batista, celebre também as coisas boas que acontecem entre nós. Os nossos cursos foram bem avaliados pelo MEC, muito bem avaliados, mas para que isso acontecesse, várias pessoas contribuíram para esse momento de aprovação inicial que nós temos tido do seminário. E uma delas tem sido a professora Ana Cabral, que está aqui conosco nessa manhã, pró-reitora da Universidade Federal de Pernambuco. Ana, fica de pé, Ana, por favor. Fica de pé. Que nós queríamos te agradecer pessoalmente, dizer à irmã que a irmã ajudou muito, tem ajudado muito, principalmente nos primeiros tempos, quando as coisas eram bastante difíceis. A irmã trouxe uma palavra, uma orientação muito boa, e muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. E dizer, irmãos, que o nosso curso de música, nessa primeira etapa de avaliação, obteve uma nota de 8,4. O score do MEC é um score de 1 a 5. E nós tivemos uma nota de 4,4, que nos significa dizer que nós tivemos uma nota de 8,8, uma nota altíssima. É a maior nota que uma faculdade batista na área de música consegue junto ao MEC. Mas a bênção maior foi no curso de teologia, que é dirigida por a professora Maria Bethânia. Não sei se Maria Bethânia está conosco nessa manhã. O curso de música do Seminário Batista do Norte do Brasil, que é um seminário da Igreja Batista da Capunga, alcançou no score de 1 a 5, alcançou a nota 5, que corresponde à nota 10. Também a maior nota que um seminário batista do Brasil recebeu do MEC. Isso nos alegra muito, irmãos, porque sempre há uma apreensão como está o nosso seminário, como está o nível de ensino no nosso seminário, e nós estamos recebendo um testemunho de alguém de fora. Alguém de fora está dando esse testemunho que Deus tem abençoado a nossa casa, que ao longo da sua história tem preparado homens e mulheres para servir ao reino de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos
diretores que por lá passaram. E nessa manhã eu me lembro bem do pastor Mevaldo, do pastor Zaqueu, do pastor Guimarães, pessoas que viveram muito de perto toda essa preparação. O que acontece no seminário hoje é resultado de uma preparação de anos e anos. Continue orando, nós estamos aguardando a terceira e última avaliação, também na expectativa e na esperança que Deus também nos dê a bênção de uma aprovação, e certamente de uma grande nota. E você, ex-aluno, e você, ex-aluna, nós temos um encontro marcado, sábado 14 de novembro, lá no seminário, dia do ex-aluno, o seu dia. Agradecemos ao Dr. Lincoln essa palavra, o convite que nos é feito. Parabenizamos ao seminário, realmente o alcance da nota correspondente a 8.8 no curso de música e nota 10 no curso de teologia é uma vitória extraordinária. Eu sempre brincava dizendo que nos encontros nacionais que o Seminário do Norte é o mais antigo, o maior e o melhor do Brasil, mas era suspeito para dizer isso. Agora nós podemos, está documentado, agora temos autoridade para dizer isso ainda com maior segurança. Mas nos alegramos com o nosso seminário, louvamos a Deus pela existência dessa instituição, por aquilo que o seminário tem deixado de marcas no Brasil e no mundo, através dos seus egressos, através daqueles que têm sido formados nessa casa. Que Deus continue a abençoar essa instituição, e a sua direção e a sua liderança nos rumos dessa casa. Neste momento, irmãos, nós vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor. Ao som do prelúdio, nós nos colocaremos diante de Deus em oração. Convido a igreja para que em pé possamos ler o introito bíblico, extraído do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cantemos 191 do Inário para o Culto Cristão, Cantarei a Linda História. Ele
Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti nesta manhã, na certeza da Tua presença no nosso meio, porque a Tua palavra assim afirma. Nós Te damos graça por tudo que o Senhor tem realizado, tudo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Nesta manhã queremos Te prestar um culto que seja agradável ao Seu coração. Em cada cântico, em cada oração, em cada momento de ouvirmos a Tua palavra ou testemunhos, queremos colocar todo o nosso coração, queremos colocar toda a nossa vida na Tua presença, para que Tu possas, Senhor, nos revelar aquilo que é necessário que recebemos no dia de hoje. Nós Te damos graça por tudo e assim nos colocamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Senhor,
Eu queria pedir a compreensão dos irmãos para um ato formal que precisamos realizar nesse instante. Precisamos verificar a quantidade de membros da igreja já presentes até este momento, em virtude da nossa assembleia de eleição da diretoria após o culto. E eu vou pedir a ajuda de alguns irmãos para contarem os membros presentes. Vou pedir ao irmão Wagner para ficar com essa ala aqui da minha direita, pedir ao irmão Byron para ficar com essa ala central ali, vou pedir ao pastor Luiz Carlos para ficar com essa área da esquerda. Aqui nessas quatro colunas de baixo, eu vou pedir ao irmão Spakov, irmão Leomir, irmão Admes, irmão Luiz, que assumam aí cada uma dessas áreas. Irmão Milton contabilizará aqui o resultado trazido por cada um. Então, muito brevemente, sem demora, eu queria pedir a todos os membros da Igreja Batista da Capunga que levantassem a sua mão. Todos aqueles que são membros da igreja e mantivessem suas mãos erguidas até terem a certeza de que foram contados, certeza de que foram registrados aí pelos escrutinadores. Então, para que a gente possa ter um registro da quantidade de membros já presentes nesse momento, para o processo de convocação de nossa Assembleia logo mais. Precisamos desse registro para que tenhamos um número de membros presentes por ocasião da eleição da diretoria da igreja, cumprindo algumas formalidades legais e estatutárias que existem em relação a este ato, por conta de suas implicações civis. Então, nós precisamos da cooperação dos irmãos em relação a isso. Bem, enquanto os computadores fazem um registro aqui dos números apurados, eu gostaria de aproveitar esse momento para registrar com alegria o retorno do irmão Milton, que fez uma cirurgia oftalmológica, já está conosco, fazer o teste, ver se ele está enxergando bem agora, né? Então, está retornando. Feliz em ter também de volta a professora Glaucília, que passou um tempo adoentada e com dificuldade de participar das atividades da igreja, e, sobretudo, a alegria de ter conosco o pastor Guimarães, ele e dona Débora conosco. O pastor Guimarães também, em virtude de dificuldades de saúde, passou um tempo sem vir à igreja, e todos nós nos sentimos profundamente incomodados quando não o temos aqui conosco. Por isso é uma alegria muito grande tê-lo de volta à igreja. Nós damos as boas-vindas a ele e a dona Débora, naturalmente, felizes em revê-los e em tê-los conosco. Eu quero registrar agora as pessoas que nos visitam. Eu tenho aqui apenas os nomes de Dalvanice Rocha e Genildo Rocha. Eu queria que eles ficassem de pé. São membros da Igreja Memorial de Goiânia. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, que alegria recebê-los nesta ocasião. Está também conosco o irmão Gersino Rocha, esse da Igreja Batista Tabajara, em Olinda. Eu queria que ele ficasse de pé também, onde está. E certamente há outros visitantes entre nós, cujos nomes eu não tenho comigo aqui. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes que se colocassem de pé, onde estiverem, aqueles que nos visitam nesta manhã. Temos algumas pessoas presentes, permaneçam de pé por alguns instantes, vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja próximo a você, e este cumprimento é uma expressão de nossa alegria em recebê-lo. Vai também receber da nossa equipe de recepção um cartão apresentando a nossa igreja, onde há também um espaço destinado à colocação dos seus dados pessoais. Se você puder preencher isso e nos entregar após o culto, será muito bom manter esse contato com vocês posteriormente. Eu queria, meus irmãos, neste momento, fazer um registro especial. Esta semana se celebrou o Dia do Professor, e todos nós nos alegramos muito com esta data, porque todos nós, de alguma forma, temos alguma história relacionada a professores que marcaram a nossa vida. Por isso, eu quero aproveitar esse momento, primeiro para registrar nossa gratidão aos professores da Escola Bíblica Dominical. Todos os nossos professores da EBD receberam hoje uma pequena lembrança da igreja, que esperamos seja útil, uma lembrança aí com caneta, apontador para touchscreen e também um suporte para celular, um negócio bem criativo aí. Espero que seja bem
utilizado pelos nossos professores, mas é uma lembrança, uma forma de expressar nossa gratidão a cada um de vocês pela preciosa cooperação de vocês nessa área de educação que é tão importante para a nossa igreja. Mas eu queria convidar apenas alguns professores para virem aqui à frente. Nós queremos tê-los aqui à frente para orar por eles, por suas vidas, e através deles orar pela vida de todos os professores, tanto da Escola Bíblica Dominical, como professores na área secular. Queria convidar o pastor José Almeida Guimarães para vir aqui à frente. Eu queria que alguém o acompanhasse. Queria convidar a professora Glaucília Perrucci, queria convidar a professora Neide Abreu, queria convidar a professora Leni Amorim e queria convidar a professora Alaide Machado Viana. Esses professores que estarão aqui à frente, na verdade, apenas representam os demais e, através deles, a Igreja Batista da Capunga, seu Ministério de Educação Cristã, quer expressar a gratidão a Deus pela vida de todos aqueles que têm atuado nessa área da vida de nossa igreja. Todos nós sabemos o valor, a importância que tem as aulas, o processo de formação e desenvolvimento das nossas vidas desde a infância, através da Escola Bíblica Dominical. Por isso, nossa gratidão a todos vocês. Eu queria pedir ainda que, nesse momento, todos aqueles que são professores da Escola Bíblica Dominical se colocassem de pé. Aqueles que são professores da EBD, está aí esse exército maravilhoso, ao qual temos uma dívida imensa, impagável, dívida pessoal, porque são os nossos professores que nos têm ensinado, mas dívida também como igreja, pela contribuição que dão ao desenvolvimento de nossa igreja, ao aperfeiçoamento dos membros de nossa igreja. Para esse momento de oração, eu queria pedir ainda que os professores, que não são professores de Escola Bíblica Dominical, mas são professores, ficassem de pé. Professores de escolas, faculdades, seminários, demais professores das diversas instituições, onde estiverem, fiquem de pé também. Nós queremos orar agradecendo a Deus a vida de cada um de vocês. Queremos expressar assim nossa homenagem a vocês, professores. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar. Pai querido, recebe a nossa gratidão pela vida dos professores. Todos nós, Senhor, temos marcas deixadas em nossas mentes, em nossa memória, em nossos corações, pela vida e pela influência de professores que conhecemos e que passaram por nosso caminho. Muito obrigado pelos professores que atuam nas mais diversas áreas da vida. De modo particular, muito obrigado pelos professores da Escola Bíblica Dominical. Essa aqui é a maior escola do mundo. Não só por sua dimensão, por seu alcance, mas também pelo conteúdo do seu ensino. Muito obrigado, Pai, pelas vidas que têm sido abençoadas ao longo de seu desenvolvimento, vidas que têm sido aperfeiçoadas no conhecimento da Tua Palavra, através dos Teus filhos. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada professor, esses que estão aqui à frente, a representar os demais, aqueles que se colocaram de pé onde estão, os que não estão aqui justamente porque neste momento estão atuando nos diversos departamentos da igreja que ainda estão em funcionamento nesse instante, como o departamento infantil. Ó Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um, que essas vidas sejam cuidadas de forma muito especial por Ti, e que sejam também os Teus instrumentos a nos abençoar como filhos Teus, a abençoar a Tua igreja, a abençoar o Teu reino. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nos podem sentar. Fica, portanto, o registro de nossa gratidão e dos nossos parabéns a todos vocês nessa data tão significativa para nós. Passaremos agora ao momento de oração. Pastor Benevando Farias tem a palavra para a condução dessa parte do culto. Quero registrar até o momento a presença de 470 membros da igreja, presença registrada nessa primeira contagem. Bom, convido
o nosso pastor Ney Ladeia, e a irmã Marilene Bastos, para entregar aos aniversariantes desta semana um cartão pela passagem do seu aniversário. Então, se você está presente, o seu aniversário acontece de hoje até sábado, poderá vir aqui à frente e receberá um cartão e um abraço da nossa igreja. Dentre os aniversariantes desta semana, destaco o pastor Feliciano Amaral. Ele completará no dia 20, 95 anos. E peço que os irmãos, que a igreja continue orando pela sua saúde. Bom, já tivemos um momento de gratidão pelos professores, mas é sempre bom lembrar, ore pelo seu professor. E a família do irmão Marcílio Raposo, esposa, agradece a Deus, porque no dia 16 completaram 50 anos de casados. Estão agradecendo a Deus essa vitória. Se você, a exemplo do irmão Marcílio, você completa mais um ano de casado, mais uma boda, você pode vir aqui à frente também, oraremos em seu favor. Nós devemos continuar orando pelos pastores e suas famílias. Eu destaco o pastor Guimarães, a irmã Débora, e como o pastor Ney falou, nos alegra com a sua presença aqui conosco. Pastor Sidney Leite, a irmã Iraci, pastor Oliveira Araújo, a irmã Alzira, pastor Feliciano Amaral, a irmã Rubenita, pastor Miqueias Barreto, a irmã Dione, pastor Carlos Alberto, a irmã Jael. Esses pastores estão precisando das nossas orações. Então, algumas dificuldades em sua saúde, devemos orar por eles, pelas suas esposas, pelas suas famílias. Alguns irmãos nossos não têm vindo à igreja também na dificuldades na área de saúde, limitações. No caso, a irmã Gedida Paranaguá, a irmã Lígia Fontes, Marinha Cavalcante, a irmã Jandira e o irmão Cláudio Lísias, por estarem distantes também, a irmã Elvira Eduardo da Paixão. Devemos nos lembrar de orar por esses irmãos nossos. E também nos alegra a presença do irmão André Gustavo. Ele passou por um procedimento cirúrgico, está conosco hoje. Agradecemos a Deus pela recuperação. E devemos continuar orando por Auristela Valadares, Célia Oliveira, Clécio Melo, Cleonice Melo, Dione Aquino, Fátima Queiroz, Glaucio Lamu, Ito Siqueira, Luiz Paganella, Myron Chaves, Miriam Carvalho, pelo pai da irmã Elisângela, que está hospitalizado, pela irmã Roni Dalva, pela irmã Rosana, Vinícius, Wilson Campos. São irmãos nossos que estão enfrentando alguma dificuldade na área de saúde ou na área pessoal, profissional, merecem ou precisam das nossas orações, precisam dos cuidados de Deus. E nós precisamos também orar pela nossa igreja, por aqueles que serão eleitos para exercer suas funções aqui na nossa igreja no ano de 2016. Precisamos nos colocar como igreja, como povo de Deus, à disposição de Deus para o trabalho no reino. Devemos orar também pelos visitantes. Já foram citados alguns nomes. Temos aqui também Carol Rego, Manuel Neto, e eles são visitantes, moram em Carpina, estão nos visitando. É uma alegria tê-los conosco. E também oramos por aqueles que assistam ao culto à distância. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para agradecer os cuidados que tem tido para conosco, pela direção que Tu tens dado a cada um de nós, e Te pedimos, ó Pai, que Tu continues a dirigir a vida dos aniversariantes desta semana, nesse novo ano que se iniciará para a vida deles, que eles sejam orientados por Ti em como testemunhar do Teu amor
e da tua salvação àqueles que ainda não conhecem. E testemunhar também para os amigos como Cristo tem cuidado de suas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, como Igreja Batista da Capunga, que Tu esteja falando aos nossos corações em cada passo que se segue nesse culto, e que estejamos disponíveis no serviço do Teu reino. Que Tu mostre a cada um de nós, Senhor, aqueles que serão escolhidos para atuar na nossa igreja, nas várias funções, nas várias áreas dessa igreja no ano de 2016. Tu esteja orientando a cada um de nós e falando aos nossos corações. Nós te pedimos pelas pessoas que estão enfermas, estão com dificuldades de vir à tua casa. Pedimos para aqueles que estão em casa assistindo este culto, através da internet, da rádio, que tu fale aos seus corações, tu cuide de suas famílias, e que sejamos prontos a ouvir a tua voz, a sentir e fazer a tua vontade. Continua a nos abençoar, a nos dirigir. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós queremos, neste momento, abrir um parêntese para homenagear aquele profissional que hoje comemora o seu dia, o dia do médico. Aquele profissional que tem a responsabilidade não somente de salvar vidas, mas de prolongar, ter uma melhor qualidade de vida e diminuir, reduzir o sofrimento. Eu gostaria que os médicos que estão aqui na nossa congregação, na nossa igreja, ficassem de pé. São médicos que passam muitas vezes a noite em claro, lutando contra a doença para salvar vidas. Vejo que tem vários médicos aqui, médicos e médicas também nós temos. Eu estou falando no sentido genérico da palavra. Então, eu me lembro que eu estava de plantão numa unidade coronariana, e ali eu medicando os pacientes, e um cirurgião também estava ali verificando os seus pacientes também. E de repente, um paciente me chamou: doutor, por favor. Eu disse: pois não. O médico me perguntou como é que eu estava. Eu disse: estou bem, graças a Deus. Aí ele disse: estás bem, graças a Deus? Não, rapaz, você está bem graças a mim.
eu fui que te operei e te curei, senão tu hoje estarias morto. Eu não podia estar contando a história. O que é que o senhor acha? O senhor acha que eu falei errado, a minha maneira? Digo, não, você falou muito certo. Porque foi Deus que colocou no coração dele ser médico. Deus que colocou ele fazer essa especialidade. E Deus permitiu que ele, naquela hora que você estava precisando, ele estivesse presente. Mas se ele não tivesse presente, por amor de você, Deus providenciaria certamente um outro médico. Eu queria dizer aos irmãos, os colegas médicos, que pense sempre que está fazendo para Deus. Não pense no seu trabalho que você está fazendo para homens, para pessoas, mas para Deus. Se você fizer assim, você não sofrerá decepção. O paciente pode esquecer o seu nome, a sua pessoa, como aconteceu com Jesus, que só 9 dos 10 leprosos, só 9 voltaram para agradecer. Ou melhor, só um, desculpem, só um voltou para agradecer. A igreja, veja que a igreja está atenta. Deus, portanto, Deus abençoe os nossos médicos, os médicos de nosso país e do mundo. E para esse homem, essa pessoa, esse profissional, que em meio às dificuldades, ele consegue fazer o seu trabalho dignamente, com absoluta honestidade. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para a gente orar, que eu tenho certeza que cada um de nós temos um médico para pedir por ele. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, pelos nossos médicos. Nós te louvamos porque nós temos certeza que tu deste conhecimento, Pai, para que eles pudessem preservar vidas. Abençoa-os, Pai. Abençoa cada um de nós também. Continua a dirigir o nosso viver e perdoa os nossos pecados. No nome santo de Jesus nós te oramos. Amém. Fechando parênteses, gostaríamos de convidar a igreja para louvar o nosso Pai Celestial através dos dízimos e ofertas. E convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para realizar esse trabalho. Muitas vezes, o irmão pode estar pensando, quando eu melhorar a minha situação financeira, eu serei um fiel dizimista. Eu queria dizer a esse irmão que é exatamente o contrário. Ser dizimista é uma bênção de Deus. Quando a pessoa, o irmão, começa a dar o seu dízimo, imediatamente ele começa a se desprender do que é material. E ele começa a ter mais bênção e consciência de que nós fomos atingidos porque outros trabalharam para isso. E Deus, o maior interesse do nosso Pai é exatamente fazer crescer o seu reino aqui na terra. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, 11 e 12, nós lemos o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, que vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Amém. Nesse instante, com o hino de número 407 do Inário para o Culto Cristão, este hino, que tem o título Bem-aventurado é aquele, é uma paráfrase do Salmo 1º, escrito por um ministro de música e professor lá de Brasília, o Distrito Federal.
Enquanto o nosso irmão Luiz se prepara para nos levar a Deus em oração de consagração do dízimos e ofertas, nós vamos ler Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nessa manhã é para te louvar, exaltar o teu nome, com nossos dons, com nossos talentos, nossos dízimos e oferta. Por isso, Senhor, que nós te pedimos, aceita e nos orienta na aplicação desses recursos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica responsiva. Essa leitura vamos fazer de pé. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5, e Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E a esperança não desponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Pode se assentar. Precioso é Jesus para mim. 487 do cantor cristão. É o hino que vamos louvar a Deus nesse instante. Precioso
Essa é a questão. Esse tema tem nos acompanhado desde o início do ano e temos conhecido melhor este desafio das Escrituras a partir daquilo que o apóstolo Paulo apresenta na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, com o fruto do Espírito. Acabamos de recitar juntos esses dois versículos. E assim temos tido a oportunidade de, a cada mês, refletir sobre uma das manifestações do fruto do Espírito, e certamente os irmãos já estão perfeitamente habilitados nos elementos já mencionados: amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Chegamos hoje à primeira palavra do versículo 23, penúltima dessas manifestações do fruto do Espírito, que é a mansidão. A palavra praotes é traduzida normalmente por mansidão, às vezes por brandura, por gentileza, mas normalmente a palavra mais encontrada nas diversas versões da língua portuguesa é justamente a palavra mansidão. Encontramos nas Escrituras também o adjetivo correspondente a praotes, que é o adjetivo praus, que aparece no Sermão do Monte, quando Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. No estudo dessa palavra, nós encontramos alguns desafios, algumas dificuldades. A primeira delas é que não existe exatamente uma palavra na língua portuguesa que reflita com precisão o significado da palavra originalmente. E por isso vamos ter que gastar algum tempo aqui tentando entender melhor o significado da palavra original, para que possamos assimilar melhor o significado da proposta feita pelo apóstolo Paulo. A outra dificuldade, que também decorre desta, é o fato de que em nossa sociedade a palavra mansidão normalmente é vista muito proximamente com fraqueza, apatia, até mesmo omissão. E é preciso ter uma visão adequada do significado desse termo para que não incorramos no erro de interpretar equivocadamente aquilo que a palavra de Deus nos propõe. Na língua grega, na verdade, a palavra traz o sentido de suavidade. Para ter uma ideia, é a palavra que pode ser usada para se referir a alguém cuja palavra alivia um conflito, alguém cuja palavra traz tranquilidade e paz. É até usada quase que metaforicamente para se referir a um medicamento que alivia um sofrimento. Mansidão teria então essa propriedade de trazer suavidade, de suavizar uma dor ou suavizar uma dificuldade, um problema. Na tentativa de compreender melhor isso, vamos descobrir que há, mesmo na Bíblia, uma evolução do conceito de mansidão. No Antigo Testamento vamos encontrar, sobretudo nos Salmos, uma referência à mansidão, percebendo que ali a mansidão está diretamente ligada à nossa confiança em Deus e à atitude serena daquele que confia em Deus, daquele que consegue não se abalar diante de coisas que incomodam. Veja o Salmo 37, acompanhe comigo alguns versículos do Salmo 37, em que esta ideia é apresentada algumas vezes. No versículo 11 do Salmo 37, uma expressão que nos é familiar, porque é usada por Jesus Cristo nas bem-aventuranças. O salmista diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O salmista está falando sobre isso, porque ele tenta trazer a ideia de que é possível ser manso quando as circunstâncias nos perturbam, quando as circunstâncias podem abalar a nossa segurança em Deus.
Veja, por exemplo, o que diz o versículo 9, um pouquinho antes: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Portanto, subentende-se pelo entendimento desses dois versículos que a expressão mansos, usada no versículo 11, se refere aos que esperam no Senhor, conforme referido no versículo 9. O versículo 22 desse salmo diz: porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Portanto, paralelamente estamos encontrando a expressão mansos, os que esperam no Senhor e os que são por ele abençoados. Se observarmos alguns outros versículos desse salmo, talvez o significado fique ainda mais claro. Volte para o versículo 1. Aí nós entendemos de onde parte todo o raciocínio do salmista. Por que toda essa preocupação com quem são os mansos e o que eles ganharão com isso? O versículo 1 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O versículo 8 diz: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. O salmista está se referindo, portanto, à serenidade e à segurança daquele que confia no Senhor e que deve, portanto, não se abalar ou mesmo não se indignar com a atitude dos maus. Mesmo quando houver a sensação de que os maus, por sua maldade, prosperarão. Esse é o grande desafio: ver a maldade dos maus, percebê-la, ter a sensação de que essa maldade produz resultados positivos para eles, mas ter a serenidade para entender e para confiar que não será assim. Mas quando caminhamos mais ao longo das páginas das Escrituras, vamos perceber que no Novo Testamento o significado é ainda aperfeiçoado, o sentido é ainda aperfeiçoado. Porque agora a preocupação não é apenas a segurança em relação a Deus, mas a mansidão em nossa atitude para com os outros, em nossos relacionamentos. É nesse sentido que vai aparecer tanto no Sermão do Monte, quanto no texto de Paulo na carta aos Gálatas. Lembrando mais uma vez que as virtudes mencionadas como manifestações do fruto do Espírito são virtudes relacionais. Paulo fala, portanto, de algo relacional. Qual seria o conceito de mansidão presente, então, no Novo Testamento? Vamos precisar buscar um auxílio externo, porque, na verdade, palavras são dinâmicas. Todos nós sabemos que as palavras ganham novos significados com o tempo. As palavras mudam seu significado e seu uso com o tempo. Na língua portuguesa é fácil perceber que algumas palavras que hoje fazem parte do nosso vocabulário, algumas décadas atrás não eram sequer mencionadas, ou quando mencionadas poderiam ter uma conotação muito diferente da conotação que tem hoje. Vamos então compreender melhor qual o significado dessa palavra praotes naquele contexto em que Jesus viveu, naquele contexto em que o apóstolo Paulo viveu. Convém lembrar que não apenas a língua grega era a língua utilizada, mas a cultura grega era a cultura prevalecente. A influência helênica se manifestava no modo de pensar dos povos daquela época. Por isso, quem mais vai nos ajudar a entender o significado dessa palavra é Aristóteles. E Aristóteles fala sobre isso quando fala sobre as virtudes. Na Ética a Nicômaco, ele fala sobre virtude como sendo o meio entre dois extremos. Para Aristóteles, a virtude é sempre o meio entre dois extremos. Os extremos são erro, o meio, o equilíbrio será a virtude. E quando fala dessa virtude, Aristóteles menciona a orgilotez, que seria a ira excessiva,
E, por outro lado, a aorgésia, que seria a ausência excessiva de ira, a absoluta apatia. E ele então propõe que está errado o irar-me descontroladamente, mas também está errado ser apático e viver de maneira absolutamente omissa. Praotes seria então o equilíbrio, seria o meio termo entre a ira demasiada e a ira insuficiente. O homem manso, praos, é aquele que tem a quantidade exatamente certa de ira em sua personalidade. É aquele que se ira por motivos justos, contra as pessoas certas, da maneira certa, no momento certo e pelo prazo certo. Seria, portanto, este equilíbrio. É quando se consegue tratar os outros com uma cortesia perfeita. Aquele que é manso, segundo esse modo de pensar, ele repreende sem rancor, ele debate sem intolerância, ele enfrenta a verdade sem ressentimento, ele se ira sem pecar, ele é manso sem ser fraco. É esta proposta de equilíbrio que está presente no sentido da palavra mansidão. A definição resumida mais interessante que encontrei foi que ser manso é ter poder sob controle. Essa capacidade de controlar a força. Platão também nos dá uma contribuição interessante sobre isso, e entre outras coisas, ele faz uma comparação interessante. Ele usa como ilustração do que seria a mansidão a ideia de um animal domesticado, mas ele se refere, por exemplo, a um cão feroz, que é extremamente agressivo para com o inimigo, mas é extremamente dócil para com o seu dono. Ele controla a sua força de acordo com a necessidade. Embora seja um exemplo um tanto irracional, ajuda-nos a entender melhor o sentido. Manso é aquele que consegue se irar no momento certo, nunca no momento errado, da forma certa, não da forma errada, pelo tempo certo, não por tempo excessivo. O escritor comentarista William Barclay, em seu livro Obras da Carne, Fruto do Espírito, ele fala sobre isso, e aí ele fala sobre a mansidão manifesta a partir da ação do Espírito Santo, e define da seguinte forma: é o poder que, mediante o Espírito Santo, faz a força poderosa e explosiva da ira ser aproveitada no serviço humano e divino. No sentido neotestamentário, portanto, ser manso é irar-se na medida certa, da maneira certa, no momento certo e pelo tempo certo. Fica mais fácil entender isso quando vamos para o exemplo perfeito que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é passivo, omisso ou medroso, ele é firme. É o Jesus que, diante da hipocrisia, chama muitos de raça de víboras. É aquele que expulsa os vendilhões do templo, mas aquele que sabe ser sereno e amoroso, ao tempo em que demonstra sua indignação com o que está errado, com o que é abominável. Só para lembrar algumas referências a essa atitude de Jesus, em Marcos 5, versículo 3, nós lemos o seguinte: olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Vejam que expressão aparentemente contraditória. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Jesus se indigna com a atitude daquelas pessoas, ao tempo em que se compadece do coração delas, da ignorância delas, da falta de visão delas. No capítulo 10 do mesmo Evangelho segundo Marcos, no versículo 14, nós lemos que Jesus, porém, vendo isso, indignou-se-lhe e disse: deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Lembram-se da circunstância?
Os meninos são impedidos de chegar a Jesus. Jesus fica indignado com aquilo, mas a sua atitude equilibrada é simplesmente dizer-lhes que permitam que os meninos cheguem até ele. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, versículos 1 e 2, Jesus fala daqueles por meio de quem vem o escândalo e diz: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem, melhor lhes fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atáfona e lhe fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Jesus, em diversos momentos, ele demonstra a perfeita e equilibrada indignação diante do erro. Mas um detalhe: o manso é aquele que se ira pelas coisas que são feitas contra os outros, não pelas coisas que são feitas contra ele. Jesus, na cruz, não se mostra indignado. Jesus se mostra perdoador. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas quando há injustiça em relação aos pequeninos, Jesus demonstra toda a sua indignação. Quando há abominação aos olhos do Pai, como acontece no templo, Jesus demonstra a sua indignação e o faz com firmeza. É interessante que alguns textos das Escrituras mostram que nós temos a necessidade da mansidão para algumas coisas importantes na vida cristã. Tiago 1, versículo 21 diz: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago fala da abertura e da receptividade que deve haver em nós para ouvir a voz de Deus, para receber a palavra de Deus, para assimilar a sua palavra. A tranquilidade, a serenidade para abrir os nossos ouvidos e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Quantas vezes a nossa indignação diante das circunstâncias ou a nossa indignação diante das pessoas nos impede de ouvir a voz de Deus? Quantas vezes nos ocupamos com a nossa ira diante das coisas que nos perturbam e nos incomodam, e isso nos impede de ouvir a voz de Deus? E é preciso assumir uma atitude de serenidade e paz para que a voz de Deus seja ouvida por nós. Precisamos de mansidão para agir em relação aos outros e particularmente em relação aos que falham. Na mesma carta aos Gálatas, no capítulo 6, um pouquinho depois do texto que lemos, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. 2 cuidados imprescindíveis ao lidar com alguém que errou. O primeiro cuidado, a atitude de mansidão. Mansidão. Somos ensinados nas Escrituras a rejeitar o erro, mas a amar as pessoas. Amar as pessoas. O outro lembrete importante é que antes de agir de forma indignada contra alguém que errou, lembre-se que você também erra. Por mais incômoda que seja essa lembrança, mas considere isso também. A mansidão se manifesta no modo como nós lidamos com alguém que caiu, com alguém que falhou, mais uma vez, não com omissão, mas também não com ira excessiva, com cuidado, com zelo, com o desejo de encaminhar. Precisamos de mansidão para alcançar os outros com o Evangelho, sabiam disso? É Pedro quem escreve isso em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15. E ele diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quem de nós, ao falar do Evangelho para alguém, não sentiu aquela vontade de pegar um machado, abrir a cabeça da pessoa e colocar a verdade lá dentro?
Não é possível. Não é possível que a pessoa continue caminhando para o inferno quando o Evangelho propõe vida eterna. Não é possível que a pessoa continue distante de Deus quando há esperança, quando há paz e salvação em Cristo Jesus. Não é possível que a pessoa continue lutando para construir, conquistar ou comprar bênçãos quando a salvação é dom gratuito. E a gente às vezes se indigna com isso, e às vezes é tentado a perder o controle, alguns principalmente com os filhos, né? Mas, na verdade, a palavra de Deus nos propõe que nós sejamos capazes de responder com mansidão a quem pedir a razão da esperança que há em nós. E se o irmão já passou por algumas experiências em que tentou falar de Jesus para alguém, deve entender bem o que significa isso. Às vezes falta paciência. Às vezes falta paciência. É preciso pregar com mansidão e temor. Até porque a obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo não é nossa. É tarefa do Espírito Santo. Eu queria lembrar ainda que nós precisamos de mansidão para manter a unidade da Igreja de Cristo. E na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 2, nós temos alguns desafios para a nossa vida comunitária. E o texto nos diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mansidão não é a ausência de reação quando nós não temos força para reagir. Mansidão não é a ausência de reação porque assumimos uma atitude de omissão. Mansidão é a reação na medida certa. É possível irar-se e não pecar. Mais que isto, é recomendável irar-se e não pecar. Nós precisamos nos indignar diante da injustiça. Precisamos nos indignar diante da mentira. Precisamos nos indignar diante da desonestidade. Precisamos nos indignar diante da corrupção. Precisamos nos indignar diante da opressão. Precisamos nos indignar diante das coisas, das atitudes e das palavras erradas. Nós não podemos aceitar passivamente o erro. Mas também não podemos agir de forma descontrolada, atingindo as pessoas ao invés de resolver os problemas, ferindo as pessoas ao invés de proporcionar e providenciar a solução das circunstâncias difíceis. Mansidão é o equilíbrio necessário para rejeitar o erro, amando as pessoas. O equilíbrio necessário para rejeitar o erro, amando as pessoas. Quando nós fazemos isso, nós sabemos agir corretamente com os nossos filhos e nós corrigimos os seus erros, exatamente porque nós os amamos. Nós agimos em relação aos outros de forma equilibrada, ainda que indignados com o erro, com o equilíbrio necessário para demonstrar amor. Eu sei, irmãos, isso não é fácil. E eu preciso terminar da mesma forma que tenho terminado outras reflexões a respeito desses temas, lembrando que, felizmente, a palavra de Deus nos diz que isso é fruto do Espírito. Não será o nosso natural. Não será o nosso natural. Se agirmos movidos por nosso próprio impulso, ou seremos excessivos na manifestação de nossa ira, ou seremos omissos diante do erro. O Espírito de Deus produz em nós a mansidão. Que nele busquemos a sabedoria necessária para ser como Jesus. Não pense que os que conquistam resultados
são os bravos. Não pense que os que conquistam resultados são os fortes. Os mansos herdarão a terra. Amém. Mas de Cristo quero ver, mais da sua mansidão. É o único que vamos cantar agora, que é o 364 do Inário para o Culto Cristão. Cantemos como responso à mensagem que acabamos de ouvir. Meus irmãos, espero que essas considerações possam ser levadas conosco em nossa mente e em nosso coração. Nesse momento eu preciso de um pouquinho mais de paciência dos irmãos para fazermos uma segunda verificação do nosso coro. Vou pedir aos mesmos irmãos que sejam apostos aí, irmão Wagner, irmão Byron, pastor Luiz Carlos, os irmãos Spakov, Leomir, Admes, Luiz, irmão Milton. E muito rapidamente eu vou pedir mais uma vez a todos aqueles que são membros da igreja que levantem a sua mão. Levante sua mão, espere que o irmão passe aí, conte, registre aí a sua presença para que possamos contabilizar o número de presentes para o registro em nossa assembleia. Nós estaremos, após essa oração final, após a bênção, nós daremos prosseguimento com a assembleia ordinária da igreja e com o processo de eleição da nova diretoria da igreja. Esperamos que os irmãos possam permanecer, caso algum irmão não possa permanecer. Após a oração, após a bênção, nós teremos uma música instrumental para aqueles que precisarão deixar este santuário. Pedimos apenas que o façam com mais discrição, para que no mais breve tempo possível possamos dar início à nossa assembleia. Mais uma vez, nossa gratidão a todos aqueles que nos visitaram nesta manhã, lembrando que hoje à noite, às 18 horas, começam as atividades, entre as quais o trabalho com embaixadores e mensageiras do rei. A capa do boletim de hoje faz referência a isso. Na pastoral falamos sobre o lindo trabalho do domingo passado, com o encerramento do Congresso Infanto-Juvenil e o musical infantil. E hoje à noite, então, às 18 horas, temos vários cursos funcionando. O boletim informa melhor esses detalhes. E às 19 horas, o culto ao Senhor. Esperamos, portanto, que todos estejam presentes. Quero convidá-los a todos a se colocarem de pé para a bênção. Em seguida, nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio e, então, os irmãos que precisarem deixar esse santuário poderão se retirar enquanto nós nos preparamos para a assembleia. Acredito que hoje deverá haver almoço normal aqui para os que desejarem almoçar aqui na igreja. Como não nos chegou nenhuma informação diferente, acredito que está mantida a prática do almoço aqui na igreja. Curvemos as nossas cabeças para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.